Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei ao certo a que horas estão vendo esse vídeo, mas hoje temos mais uma aula da nossa Academia do Sim, tá? E hoje eu queria tratar de um assunto bem importante, que é com relação a transpor os nossos obstáculos, tá? O título dessa aula, na verdade, é Faça do obstáculo um caminho. Utilizei como base aqui o livro do Ryan Holiday, que tem o mesmo título, tá? Faça do obstáculo um caminho. Achei bem interessante na leitura desse livro alguns pontos que são elencados por ele para que exatamente a gente consiga transpor os obstáculos e, na verdade, ter o obstáculo como um caminho final para o alcance dos nossos objetivos, tá? A priori, ele conta uma parábola bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz que em certo povoado tinha um rei que, cansado da monotonia, ele resolveu colocar uma pedra na saída da cidade, tá? Ele colocou uma pedra gigante e ficou escondido atrás de uns arbustos, exatamente para verificar qual era a reação do seu povo. E diversas pessoas durante dias chegavam até a pedra, desistiam de sair do povoado e simplesmente voltavam para casa, tá? Até que um dia, na verdade no 7º ou 8º dia, ele continuou observando a reação das pessoas e um camponês, ele tentou passar, viu que a pedra estava impedindo o caminho e ele acabou saindo daquele lugar. O rei imaginou que ele seria mais um que desistiria e na verdade não. Esse camponês ele procurou um pedaço de pau, um graveto, um galho, enfim, um galho para remover a pedra, né? Procurou esse galho, fez uma alavanca e tirou aquela pedra do meio do caminho. Embaixo dessa pedra tinha um saco cheio de ouro e uma mensagem que o rei deixou para a pessoa que conseguisse transpor aquele obstáculo. E exatamente naquela mensagem que o rei deixou, estava escrito que a pedra é o caminho. Nesse caso, a pedra foi o caminho para que aquele camponês conseguisse alcançar a riqueza. E eu pergunto para você, qual a pedra hoje tem estado no meio do teu caminho? Qual pedra tem te impedido de conseguir alcançar os seus objetivos? Tá? É sobre isso que a gente vai discorrer um pouquinho hoje aqui. Dentro de cada obstáculo, sem exceção, tem um desafio para que a gente consiga melhorar a nossa condição, tá? E agora em período de pandemia, por exemplo, nós temos observado uma série de obstáculos numa série de vertentes e de ramos da nossa sociedade. E o que precisa ser observado aqui é exatamente o que eu posso fazer para poder transpor esse obstáculo. O que eu posso fazer para que eu consiga me utilizar desse obstáculo como um caminho, tá? Entendam, senhoras e senhores, a visão que você tem de uma coisa, na verdade de um problema, ela varia do teu ponto de vista. O seu problema ele pode ser ou de fato um problema, um motivo, um fato ensejador para que você desista, ou ele pode ser uma motivação para que você tente fazer melhor, para que você consiga transpor aquele problema, tá? Tem um outro ponto bem interessante que o autor fala, que ele distingue 3 tipos de pessoas, tá? As pessoas fracas, que simplesmente elas são destruídas nos tempos de crise. As pessoas normais, que simplesmente sobrevivem, tá? E as pessoas vencedoras, que são as pessoas que se aprimoram exatamente em meio às adversidades. E eu pergunto, que tipo de pessoa você quer ser? Tá? Um outro ponto que ele elenca bastante dentro do livro é com relação ao estoicismo, tá? O estoicismo, só para resumir, ele versa que as ações elas podem estar limitadas, tá? Sem exceção. Mas esses limites eles não devem estar ligados às nossas intenções, tá? Aqui a gente precisa usar exatamente a nossa capacidade de raciocínio e a nossa capacidade de adaptação a cada problema que a gente enfrenta. Eu vou dar um exemplo para vocês na nossa vida prática com relação à negociação.
Hoje, muitos advogados dizem que eles não conseguem fechar esse acordo, que eles precisam de um contato com o autor e não têm conseguido, ou que em virtude da suspensão do prazo no judiciário, ele não quer formalizar a composição agora. E eu pergunto para vocês, isso realmente é um fato impeditivo para que ele formalize um acordo ou não? Porque, por exemplo, com relação ao judiciário estar suspenso, os nossos pagamentos eles podem ser efetivados direto em conta corrente. Isso não é um impeditivo, na verdade isso é uma resolução quanto ao impeditivo dito pelo advogado. A gente consegue sim seguir. Esse acordo ele é um acordo extrajudicial, o advogado ele pode assinar o termo de acordo. Por que a gente não pode formalizar o acordo agora? Entendem? Se a gente ficar travado e parado especificamente no problema, a gente não consegue achar uma solução. Querem um exemplo disso? Com relação a uma pequena formiga, tá? Quando a gente coloca uma lupa para visualizar essa formiga ela fica do mesmo tamanho ou ela fica maior do que realmente ela é? Aqui também serve para os nossos problemas. Se a gente colocar uma lupa no problema, o problema ele vai parecer muito maior do que ele realmente é. Se a gente focar e colocar a nossa lupa na solução, vocês verão que a solução ela é muito maior do que o problema em si, tá? Por fim, com relação para que a gente consiga superar as adversidades, para que a gente consiga de fato transpor os nossos problemas, o autor ele dá 3 pontos que a gente precisa se utilizar, tá? A percepção, a ação e a vontade, ok? A percepção é exatamente a maneira que a gente olha o problema. E aqui vai muito do que eu falei há pouco. A gente está colocando a lupa exatamente no problema ou na solução, tá? O segundo, a ação. A ação exatamente é onde a gente vai utilizar a nossa criatividade e a nossa racionalidade para que a gente consiga vencer, tá? E por fim, a vontade. A vontade ela precisa existir para que a gente persista na solução daquele problema. De fato que nem todos os problemas eles serão resolutos em uma única ação. Nós teremos uma série de pontos em que a gente vai precisar persistir um pouco mais para conseguir a resolução daquele problema. Mas a vontade, ela faz toda a diferença nesse sentido, tá? E para finalizar, gente, exatamente o que eu quero deixar e a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa aula de hoje é para que vocês não potencializem qualquer tipo de problema. Nós sabemos que uma série de adversidades tem acontecido nesses últimos dias e uma série de fatos novos que ninguém na sociedade, na verdade, estava preparado para que esses fatos acontecessem, mas aqui a gente precisa cada vez mais, nesses problemas, procurar soluções. E que esses problemas, na verdade, não sejam impeditivos, que eles não sejam motivos para que você pare. Muito pelo contrário, que na verdade esse problema seja realmente o caminho para que a gente consiga achar a melhor solução. Utilizem-se, gente, do problema para que ele seja, na verdade, um impulsionador para que a gente consiga localizar uma solução, ok? Muito obrigado, espero que vocês estejam se cuidando muito, passem muito álcool em gel, lavem muito as mãos, continuem no isolamento social, é de extrema importância e o que vocês precisarem podem contar comigo, eu estou por aqui. Abraço, boa semana.